Queridos, na Bíblia nós encontramos muitas verdades, inúmeras. Onde existir um ensinamento, apegue-se, porque eis ali uma verdade. Onde existir uma narrativa, creia, porque ali existe uma verdade. Onde estiver uma profecia, tome posse, porque ali está uma verdade. Então a Bíblia, como um livro extremamente atual, inexplicável, pois os fatos narrados têm milhares de anos. O mais recente já deve estar chegando aí aos 1990 anos, talvez, porque tem mais de 2000 anos que Jesus veio ao mundo e teve algumas epístolas do apóstolo Paulo, até mesmo aproximadamente 50 anos depois da crucificação de Jesus. Então, é um livro extremamente atual. Então, quando a Bíblia fala da criação do mundo, decorrente de uma ação divina e nunca jamais de uma explosão, acredite que de fato há verdade ali. Quando a Bíblia fala que Deus abriu o mar vermelho para que o povo passasse, recorde-se da praia de Tambaú, de Manaíra, do Cabo Branco ou do Bessa, e diga, era um mar como esse, e Deus abriu para que o povo passasse. Quando você se apegar à história de Jonas, que em um ato rebelde, evitando ir a Nínive, optou alcançar outros lugares da Europa, e se foi achado, encontrou-se dentro da barriga de um grande peixe, e ali permaneceu 3 dias e 3 noites, de fato isso aconteceu. Então a Bíblia traz várias verdades, mas a Bíblia também fala da existência do diabo. A Bíblia também fala dos impérios das trevas. A Bíblia também fala de uma batalha, UFC, meu irmão, que acontece dentro de cada um de nós. O espírito contra a carne. Agora é uma luta, não são de 5 rounds, 3 talvez, ou não mais do que 7, de 5 minutos. É uma luta constante, é um conflito constante, onde você, com muita cautela, como falou Martinho Lutero na sua exposição de Romanos, para ser mais específico, no capítulo 8, quem você alimentar mais, mais forte estará. Então, se você alimentar mais o seu espírito neste duelo, o espírito vai estar mais forte. Mas se você alimentar cada vez mais a carne estará mais forte. Martinho Lutero conclui, não lide com a sua carne ou com o mal, tendo como um animalzinho de estimação, pois ele é selvagem. Nós tentamos domesticar, tentamos fazer de tudo para que ele torne o seu animalzinho doméstico, mas a sua natureza é selvagem. Em algum instante da sua vida, ele irá avançar contra você e lhe destruir. Então nós estamos para falar aqui de uma indumentária necessária para todo cristão, a armadura de Deus. Em dias de tantos protestos, e vale a pena aqui salientar a importância desses protestos, quanto a bela atitude de política pública, no entanto, condenando qualquer vandalismo, porque se o protesto não for pacífico e tornar-se vandalismo, é crime. Então os criminosos devem estar presos, quem pratica tal vandalismo. Nós precisamos também entender que diante dessa batalha, não contra governo, não contra sistemas políticos, partidários, não, de forma nenhuma. Mas diante desse conflito que acontece primeiro dentro de nós, espírito contra carne. E diante daquele que a Bíblia fala que vive ao nosso derredor, tentando nos tragar, o diabo, os seus anjos, o que nós precisamos para a nossa vida? Essa indumentária maravilhosa, chamada armadura de Deus. Como anda a tua armadura? Como anda, sabe, a sua vida cristã? Uma vida marcada por tantas lutas. Hoje o cristianismo vive uma confusão teológica terrível, quando o assunto é batalha espiritual. Porque ou tudo é do diabo, ou tudo é descendência de algum pecado passado. E eu quero aqui desde já desmistificar, que não é correto sempre avaliarmos a batalha espiritual com aspectos de cura interior. Não tem nada a ver. Nós nunca poderemos, quando você ouvir alguma coisa de batalha espiritual, que te levar a qualquer processo de regressão, pule fora. Isso não é da Bíblia.
Porque a Bíblia fala que Deus faz nova todas as coisas. E não existe maldição hereditária. Deus seria extremamente injusto se existisse a maldição hereditária. O que é isso? Eu estar pagando um pecado que meu tataravô cometeu há 100 anos atrás. Isso não existe. Não existe maldição hereditária. Existe sim um duelo entre o espírito e a carne. Existe um adversário esperto chamado diabo, que com os seus anjos, que com os seus demônios estão ali, sabe, sempre atentos. Para ele pode cair nessa área, então deixa eu armar o circo aqui. Ele tem maior dificuldade desse aspecto, sabe, da carne dele. E como ele não está se ligando, sabe, ele está, sei lá, sendo displicente, eu vou abrir toda uma estratégia aqui para chegar até ele. Mas eu quero gastar um tempo com vocês hoje, sobre esse equipamento, que o cristão, nem sequer por um momento, pode usá-la com eficácia, sem ser com a ajuda de Deus. Então Deus nos concede uma armadura, que não são objetos, sobretudo, são verdades, são valores, que o nosso Deus defende, e uma vez disponível para mim e para você, ela é eficaz. Abra sua Bíblia agora, no livro de Efésios, versículo 10, capítulo 6 do livro de Efésios. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Louvado seja o nome do Senhor, amém? A armadura do cristão, a indumentária necessária, totalmente capaz para mim e para você, fornecida pelo próprio Deus. Não tem custo nenhum, está à disposição. O que nos falta é interesse de buscar. O que nos falta é entendimento da necessidade de diariamente termos essa armadura completa. Não trata-se aqui de acessórios que cabem ou não com a sua roupa. Não trata-se aqui de acessórios, sabe, que podem ser evitados. Não. Essa armadura apresentada pelo apóstolo Paulo é por toda necessária. É toda ela necessária. Então nós precisamos usá-la 100%. E nós iremos meditar aqui em algumas verdades. Primeira, que está no versículo 10. Mantenha sua Bíblia aberta no seu colo, se você usa o celular. Não feche, não minimize. Deixa aí. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A força do cristão precisa estar exclusivamente em Deus. Se a nossa força estiver nas circunstâncias, assim que vier a primeira chuva, o primeiro terremoto, nós iremos ser as pessoas mais fracas desse mundo. Se a nossa força estiver na nossa capacidade, na nossa percepção, no nosso achismo de entender o que é certo ou o que não é, nós seremos homens e mulheres frustrados, levados pelos ventos de doutrina, pelos enganos do coração. Mas como ele fala aqui, a nossa força precisa estar em quem? Em quem? A nossa força precisa estar em Deus, o Deus que nos fortalece, o Deus que ama filhos e filhas fracos, que recorrem a Ele, precisando de ajuda. A Bíblia fala que Deus nunca rejeita um coração sincero. Agora Deus chora ao ver a prepotência. Deus se entristece ao ver pessoas querendo lutar com sua própria força e não chegando em canto nenhum. Jesus falou no Evangelho de João capítulo 15, ao mencionar 3 figuras: o agricultor, se referindo ao Pai, a Deus; a videira, se referindo a Ele; e os ramos, os galhos,
se referindo a mim e a você, com um processo natural da natureza. Não é possível que um galho venha florescer se ele não estiver ligado a uma árvore. E, por subsequência, essa árvore sendo tratada por um agricultor, sendo supervisionada, sendo irrigada. Então, nossa força precisa estar em Deus. Em Filipenses 4,13, um versículo muito dito, um versículo muito bonito, no entanto, pouco interpretado. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas a beleza ainda está por vir. Essa foi a beleza, letra A. A letra B está no final do versículo. Sei passar por momentos de abundância e de escassez, porque quem me fortalece é a força do Senhor. Amém, igreja? Então é o Senhor que nos fortalece. Então a nossa força é o Senhor. O poder do Senhor é infinito. Quando fala-se do poder de Deus, eu não estou mencionando algo abstrato, não. A criação, a história, tudo é visível aos nossos olhos. Que o Deus que nós confiamos é um Deus que tem poder, é um Deus que nos fornece poder, e por isso nos faz mais que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Se fortalecer no Senhor. Mas que verdade o versículo 11 e 12 nos traz, vamos ler. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O poder de Deus é extremamente maior do que o poder do diabo. O poder do Senhor é extremamente mais elevado do que a astúcia do inimigo. Mas isso não cancela a realidade e a seriedade de que o diabo tem sim suas artimanhas. Dr. Augusto Nicodemos, pastor presbiteriano, que durante muitos anos foi o chanceler da Universidade Mackenzie, não sei se ainda é, talvez seja, não sei. Escreveu um livro muito bacana, sabe? Escreveu o livro que você precisa saber sobre batalha espiritual. Veja alguns vídeos dele no YouTube. Reverendo Augusto Nicodemos. E ele diz que quando nós pensamos em batalha espiritual, a gente não tem que ver o Senhor e o mal, sabe? Nivelado não, o Senhor está muito mais superior. Deus está acima. Mas há uma luta que nós enfrentamos. A primeira luta acontece com quem? Com nós mesmos. Qual o UFC que tem dentro de nós? Já falei aqui. Qual é, gente? O espírito contra a carne. Quem for mais alimentado será mais forte. Quem estiver tomando mais das suas proteínas, Renatão, estará mais forte. Sabe? Então vai estar ali, constantemente. Um lutando contra o outro. Mas nós precisamos acreditar que existe poder no Senhor. Para que exista vitória, é necessário lutar. Jesus teve vitória na cruz, amém? Mas só Ele sabe a dor dos cravos em suas mãos. Ele teve vitória na cruz, mas só Ele sabe o sangue vindo sobre o seu rosto, através daquela irônica coroa de espinhos. Jesus teve vitória ao terceiro dia, mas só Ele sabe a maldade dos soldados romanos, quando bateram no nosso Salvador. Então é necessária uma luta. Existe uma luta, existe um conflito, nós vivemos em conflito, mas o que eu preciso entender, Senhor, diante dos conflitos da minha vida, diante dos meus questionamentos, diante das respostas que eu não tenho ainda, diante das coisas que mudam, que não estão acontecendo como eu planejei, eu devo ouvir o Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Vamos continuar, nós vemos aqui que se nós queremos vencer a nossa carne, se nós queremos vencer essas flechas lançadas pelo diabo, eu vou falar uma coisa para você. Palavra de comando não serve. Está amarrado, está fora, está rejeitado, meu irmão, não sai do canto. Sabonete, meu irmão, também não resolve. Culto do escarrego faz o diabo rir, que é o único lugar que ele tem microfone para falar. Quem é você? Não resolve. Sal, não resolve. É baratinho, mas você vai gastar dinheiro. Não resolve.
grosso, fino, o que for. O diabo não resiste ao poder de Deus e à santidade que invade cada cristão. A santidade, sabe? Dizer, Senhor, é momento de conflito, é momento de questionamentos, eu não tenho respostas, eu não entendo o que o Senhor está fazendo, mas enquanto o Senhor trabalha, enquanto o Senhor dá um jeito, eu vou aqui me revestir. Eu vou buscar mais e mais a santidade. Eu vou buscar mais e mais o teu querer. E é isso que a Bíblia nos ensina. Então nós não podemos usar os nossos artifícios, os nossos equipamentos. Davi, um jovem garoto, teve que enfrentar Golias. Não tinha ninguém para enfrentar Golias. Golias é gigante demais. E todo mundo tinha medo. E aquele garoto disse, não, ele está mexendo com a honra do meu povo. Ele está afetando o meu Deus, e eu vou lá. E Saul, com a boa das intenções, fez o que, gente? Botou uma armadura gigante. E a Bíblia fala em 1 Samuel que Davi disse, tira isso de mim, pois eu não consigo nem andar. Deus não queria usar ali os artifícios humanos, não. Deus iria conceder vitória a Davi, pela força dele. Os nossos artifícios humanos devem cair por terra, porque a nossa vitória vem pela força do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, vamos ver aqui o que nós podemos apregoar como sendo necessário para a nossa vida. Vejamos, versículo 13, que nós damos continuidade. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes. Daqui por diante o apóstolo Paulo apresenta a armadura do cristão, fazendo a metáfora a 6 objetos derivados da armadura do hoplita romano. Que era isso? O principal soldado da antiguidade, que tinha uma armadura muito eficaz, que trazia proteção a todas as áreas do seu corpo, que não o colocava em risco. Então vamos ver aqui a primeira que o apóstolo Paulo faz. Ele fala de uma característica, ele fala assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Se você quer ter vitória na sua vida, nunca abra mão da verdade bíblica, da verdade do Senhor. Qualquer esperteza envolvendo mentira é demoníaca e antecederá ruínas e destruição. Qualquer satisfação ao coração que não tenha o apoio de Deus é uma mentira. Não caia no engano do coração, mas diga, Senhor, eu quero viver a tua verdade. O cinto era importante para o soldado, pois os membros ficavam mais firmes. Ele tinha como colocar a espada de um lado, que nós iremos também ver aqui. O cinto era essencial. O cinto ia permitir ele correr. O cinto iria permitir que o soldado ficasse durante algum tempo, sabe? Atento, olhando o cinto da verdade. Se você quer ter êxito ao lutar contra a sua própria natureza caída, nossa natureza. Meu maior inimigo está aqui dentro de mim, ó. Meu maior inimigo sou eu mesmo. Meu maior inimigo é o meu coração enganoso. Meu maior inimigo é a minha carne. Certa vez eu pregando, eu não completei a frase toda. Eu disse, o meu maior inimigo dorme comigo todas as noites. Mas eu não estava falando da minha esposa, eu estava falando de mim. E algumas pessoas disseram, como assim? Mas agora eu estou explicando. Meu maior inimigo está comigo o dia todo, está dentro de mim. É a minha natureza. Talvez seja também essa verdade com você, porque existe esse duelo dentro de nós. Então acredite na palavra do Senhor. Sabe, o diabo é descrito na Bíblia como o pai da mentira. Ele luta usando mentira, mas vai fazer bem para você. Sabe, meu pai não concorda, mas é o que eu quero. Não vai nessa. Se Deus quer abençoar, jamais Ele quebrará um dos seus preceitos. Se Deus quer te abençoar, vai estar em concordância com várias verdades. Seja sincero, Senhor, eu errei. Use a verdade. Esse pedido de perdão, sabe, não, perdoa aí por eu ter feito qualquer coisa, eu não sei nem o que eu fiz, não vale. Não vale. Pedido de perdão ao Senhor, reconhecimento do que fez e confessado. Se você precisa pedir perdão a alguém, seja verdadeiro. Chegue e fale a verdade.
Se você precisa se retratar com Deus, fale da mesma forma. Então, nós precisamos acreditar nesse cinturão da verdade. E ele fala ainda, vestindo a couraça da justiça. O que era a couraça? Era uma placa de aço, bronze, sabe? Com algumas partes de couro. E ela protegia o centro das emoções, da dignidade e da confiança. Protegia o coração do soldado. A Bíblia se refere a mim e a você como povo de Deus, como soldados do Senhor. Nós precisamos proteger o nosso coração, sabe, com a justiça do nosso Deus. O nosso coração, de acordo com William Douglas, no seu livro, eu quero indicar esse livro para vocês aqui, como do Dr. Augusto Nicodemos, que falei no começo, e esse livro agora, do Dr. William Douglas, esteve conosco há alguns anos. As 25 leis bíblicas para o sucesso. E ele diz que o nosso coração é uma máquina industrial. Qualquer coisa que entrar nele, através de um processo de proliferação, é multiplicado por vezes 1000. Então, se a vontade de Deus entra no nosso coração, sendo a máquina como é, a proliferação da vontade de Deus vai sair cada vez mais e mais. Nós precisamos proteger o nosso coração. Dizer a Ele mesmo, não vou fazer a sua vontade, não vou pelo que eu sinto, não vou pelo que eu acho. Ser cristão é fazer uso da racionalidade. Reparar, é refletir, é pensar, Senhor, isso te agrada? Isso tem o teu apoio? Isso é um sinal teu, Pai? Porque se não for, eu não estou nem louco de ir adiante. Proteja o seu coração. Como anda o seu coração? O que te faz parar? Eu conversava recentemente com uma pessoa que gritava por ajuda. Eu sou muito ansiosa. O que você pode me falar? Eu digo 2 coisas. Que a ansiedade é improdutiva, não traz nada de bom, e é pecado. A Bíblia condena a ansiedade. Jesus condena a ansiedade. Porque o que é ansiedade? É querer dar uma resposta rápida ao coração para que ele fique tranquilo. O que é ansiedade? É fazer aquilo que você acha bem. Então, o imediatismo da ansiedade é que é terrível. Você não para, você não pensa, você não consulta o Senhor, você não consulta as pessoas que te amam, as pessoas sábias. Então nós precisamos proteger o nosso coração. O rei Salomão, considerado o maior empreendedor de todos os tempos, o homem mais rico, o homem mais sábio, ele falou em Provérbios, e tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Muitas vezes você tem que dizer, Senhor, eu não posso ouvir o meu coração. Meu coração, pelo contrário, tem que se submeter a Ti, Pai, para que depois eu faça aquilo que vale a pena. Viva a justiça de Deus, o cinturão da verdade, e vestindo a couraça da justiça. Mas ele fala além do mais, o versículo 15, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Dizem que uma das razões, preste atenção, muito interessante esse dado aqui. Dizem que uma das razões para o grande general Júlio César, como também de Alexandre o Grande, terem sido grandes lutadores, líderes de tropas, foram porque ambos investiram nas sandálias para os seus soldados. Olha que interessante. Porque eu não sei quantos assistiram aqui o filme 300, mas quando o povo saía para lutar, cada vez que aquele povo alcançasse uma região, vencesse, e dali fosse logo para outra, sabe? E ali fosse andando por várias regiões e vencendo e alcançando o território, era melhor do que ter que voltar para a sua terra. Tendo em vista que eram muitas vezes dias ou semanas caminhando. Então esses 2 homens, esses grandes líderes, investiram nas sandálias. Eu quero lhe falar uma coisa. Cada vez mais que usarmos o evangelho da paz, mais longe nós iremos. Cada vez que vivermos mais o que a Bíblia nos ensina, mais longe nós iremos. Você quer ir longe no seu casamento? Até que a morte os separe? Viva o que a Bíblia ensina. Você quer aproveitar todos os dias a sua família? Você quer honrar os seus pais? Você quer acompanhar
a sua fase adulta, a maior maturidade dos seus pais, o envelhecimento, em paz com eles, seja um filho como a Bíblia ensina. Você quer estar vinculado a uma empresa e ali crescer de cargos, alcançar cargos de chefia, ser admirado como um excelente profissional, dedique-se e obedeça a liderança instituída, como a Bíblia nos ensina. Se você quer ir mais longe, meu irmão, use as sandálias do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz. Quem age pela paz sempre estará certo. Os pacificadores sempre serão bem-aventurados, macário, felizes. Quem vive o Evangelho da Paz, quem anda de acordo com esse Evangelho, sempre irá mais longe. Não queira ter em mãos a espada da justiça. Deixe essa espada nas mãos do Senhor. Diga: Senhor, o Senhor que vai julgar, o Senhor que vai condenar. O que eu quero é ser um incentivador da paz, ou ser um promotor da paz. Além do mais, o que é necessário para a nossa vida, para vencermos as lutas constantes, para vencermos o nosso coração, para vencermos, sabe, para não sermos derrotados pelas flechas do inimigo, que vem a todo momento, a todo redor. Ele fala aqui, versículo 16, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo é um acessório capaz de livrar de qualquer risco os órgãos vitais, os órgãos do nosso tronco. Nós podemos viver sem uma perna, sem um braço, mas existem órgãos necessários, os órgãos vitais, sabe, os órgãos que precisam estar sempre sendo cuidados, revisados, examinados. E o escudo, ele é capaz de proteger os órgãos mais necessários da nossa vida. O escudo da fé. Como anda a sua fé? Eu quero trazer uma análise aqui. Fé é mais do que acreditar na existência de Deus. A fé se completa quando eu confio que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Quer saber como é que anda o teu nível de fé? Avalie como anda a sua submissão a Deus. Quanto mais obedientes, mais demonstraremos a nossa fé. Quanto mais apegados ao que Deus ensina, ao que Deus quer, mais nós estaremos evidenciando a nossa fé. Como anda esse teu escudo? Acreditar, lutar, obedecer, ir adiante, não retroceder, não negociar com o Senhor, não murmurar, não desanimar, dizer: Senhor, eu estou contigo, Pai, porque vale a pena. E esse cristianismo, onde tudo é ação maligna, é mentira. O diabo, sim, ele arma todo um cenário, mas ele é incapaz de pegar na minha mão e na tua mão, meu irmão, e nos levar à ação do pecado. Se você está endividado, não foi o diabo não que passou o cheque não, eu tenho certeza, nem o cartão. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos concede um escudo, e nós precisamos utilizar esse escudo. A fé: Senhor, Tu nunca me deixarás. Quando eu te obedecer, eu serei mais bem-sucedido. Ao buscar a Tua vontade, eu irei ser mais realizado. Ao ser o que a Tua Bíblia não me manda ser, eu serei muito mais feliz. O escudo da fé. Usar o escudo na vida espiritual é enxergar pelas perspectivas divinas. Como anda a tua fé? Nós precisamos utilizar esse escudo, essa fé. Além do mais, versículo 17. Usem também o que, meus irmãos? Gente, vamos lá. Usem também o capacete da salvação. Capacete da salvação. A importância que se dá, a obrigatoriedade naqueles que conduzem moto,
bicicleta, de usar o capacete, é porque é necessário. Se há um soldado, se há um policial diante de um campo de batalha, ele tem que usar um capacete. Por quê? Vai proteger a sua mente. É algo necessário. Nós estamos muitas vezes esquecendo. Nós queremos uma satisfação terrena. Nós queremos um gozo terreno. Nós queremos uma felicidade plena aqui na terra. E, gente, Jesus nos alertou: no mundo tereis aflição. Quer me seguir, meu irmão? Quer ser cristão? Aí ele traz coisas terríveis para fazermos. Negar a nós mesmos. Tomar a cruz de Cristo. E depois ir atrás dele. Quando Jesus olhou para o jovem rico, e ele, ao abordar Jesus, com uma certa malandragem, né? Jesus, eu vou todas as semanas me reunir no tabernáculo, pratico as leis de Moisés, o que preciso fazer? Deixa tudo o que tens e me segue. Jesus estava condenando ali a riqueza de forma nenhuma, mas Jesus sabia que aquela riqueza estava em primeiro lugar no coração daquele jovem. E se o Senhor não for o primeiro lugar da nossa vida, nós não iremos estar servindo com eficácia e com verdade. Nós precisamos usar o capacete da salvação, que é isso. Deus, de forma graciosa, não por meu mérito, pela graça dele, resolveu me salvar, resolveu me deixar dentro de um grupo de eleitos e está preparando para mim uma eternidade. Então, diante aqui do mundo, dessa vida, que para a maioria dos brasileiros não passa dos 76 anos, eu preciso viver para a honra e glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Isso não cancela planejamento de vida, isso não cancela uma vida profissional, um futuro acadêmico não cancela. Mas em primeiro lugar está glorificar o nome do meu Deus. Nós precisamos ter em mente esse capacete da salvação. Senhor, eu entreguei a minha vida a Ti. Ok, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Deus, conduz a minha vida. Porque a salvação não é um ato exclusivo e único, não. Por mais que a salvação seja dada e nunca venha a ser retirada, mas ela é evidenciada através de um novo nascimento, através de novos momentos. E por fim, ele nos fala aqui sobre uma espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu tenho uma ótima notícia para você. Para usar essa espada, não é necessário porte de arma. Basta acreditar nela e viver o que ela nos manda viver. A espada da palavra do Senhor. Quantos sabem manusear essa espada? Quantos sabem dizer por que você é cristão? Quantos sabem dizer o porquê de você obedecer ao Senhor? Quantos sabem dizer, meu irmão, o porquê de você ter redirecionado a sua vida e ter deixado coisas que antigamente era tão normal para você, mas que hoje você não faz mais? Quantos são capazes de defender a vontade de Deus? Só tendo conhecimento na palavra do Senhor é que nós iremos utilizar essa espada. Lutar pelo que a Bíblia fala. Não lutar contra pessoas. Não lute contra pessoas. Use a palavra do Senhor para lutar contra as investidas do mal. Nós precisamos utilizar a palavra do Senhor confiando em tudo que ela fala, acreditando que é por ela que eu vou ser seguido. Essa semana há dias atrás eu tive uma certa preocupação, porque eu apresentava biblicamente a um amigo que ele estava errado, e ele dizia, mas minha psicóloga não me ensinou assim. Eu digo, irmão, você vai ficar à vontade de ouvir sua psicóloga, ouvir a palavra do Senhor. Eu não sei quem você escuta hoje. Se um amigo, e você vai ficar à vontade de escolher o que ele fala, mesmo sendo contrário à vontade do Senhor, mas eu tenho algo para lhe falar, meu irmão. Nunca se entra em campo de guerra sem estar armado. E você provavelmente vai ter derrota nessa área da sua vida. Infelizmente, eu não estou te amaldiçoando aqui. Eu estou trazendo uma palavra de reflexão para mim e para você.
Nós precisamos usar a palavra de Deus. Lutar contra o nosso próprio coração, usando a palavra de Deus. Lutando contra aqueles que se levantam, não eles, mas pelas investidas do diabo, usando a palavra de Deus. E por fim, versículo 18. Vos apresento aqui a maior e mais poderosa arma do cristão. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. A nossa arma mais poderosa chama-se oração. Homens que oram são homens que exercem um poder maravilhoso que Deus nos dá. Mulheres que oram são mulheres que, diante de toda adversidade, descansam na vontade de Deus. Homens e mulheres, torna a falar, que não têm ainda áreas bem definidas da sua vida, mas estão se apegando à oração, encontrarão de Deus paz e redirecionamento para qualquer área da sua vida. Receba isso em nome de Jesus. Amém.